A paz do Senhor, meus irmãos. Que bom estar com vocês nesta noite e poder adorar ao Senhor junto de vocês e poder participar dessa noite de uma forma tão importante, refletindo sobre a palavra de Deus, aplicando ela à nossa vida, e eu sou grato a Ele por isso. Obrigado, pastor Lidiel, mais uma vez pela confiança. Que Deus o abençoe cada vez mais. Eu estou feliz em ver você, a sua família na casa de Deus, crescendo cada dia mais, aprendendo mais do Senhor, mesmo com tantos desafios, mas trazendo os desafios diante da presença de Deus. Assim, as coisas se resolvem e assim você caminha pela direção do Senhor. Amém? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre 3 respostas à adversidade. 3 respostas para a adversidade. E a gente vai fazer isso usando o exemplo de Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Por isso nós vamos fazer diferente. Eu vou ler alguns textos bíblicos durante a minha ministração. Por isso, se você quiser sentar, abra sua Bíblia no livro de Neemias. Deixe ela aberta aí e depois você vai estar podendo acompanhar as referências, o texto que eu vou estar citando e aonde nós vamos buscar essas respostas para a adversidade. Queridos, não é problema nenhum e não é errado nós termos adversidade na nossa vida. É simples. Pastor, eu tenho um monte de problema. Pastor, eu estou repetindo campanha o ano inteiro. Ei, não tem problema nisso. Adversidade todos nós podemos ter. Agora, o problema está nas respostas que nós damos a essa adversidade. Por quê? Toda ação sua no momento da adversidade é uma resposta que você está dando a ela. Ah, pastor, mas eu não fiz nada. Uma resposta para a adversidade. Eu cruzei os meus braços na hora do problema. Uma resposta para a adversidade. Ah, eu fiquei nervoso, agi pela minha própria força, agi com violência. Uma resposta para a adversidade. Por isso, nessa noite eu queria ver com você que se nós dermos à adversidade as respostas corretas, nós vamos alcançar o nosso objetivo, nós vamos viver o querer de Deus e vamos chegar aonde o Senhor deseja que a gente chegue. E nada melhor do que fazer isso a partir do exemplo de Neemias. E você que ainda não leu o livro de Neemias, eu recomendo para você. Faça essa leitura e você vai crescer muito no conhecimento de um homem com uma grande liderança, mas também no conhecimento de um homem que soube responder à adversidade do seu tempo e alcançar o objetivo que ele tinha. Qual o objetivo? Reconstruir os muros de Jerusalém. Para a gente entender isso, é necessário nós voltarmos um pouquinho na história. E voltando na história, nós vamos encontrar, queridos, o tempo em que Jerusalém é destruída. Por volta de 587, os babilônicos eles invadem Jerusalém, destrói a cidade, destrói os muros, destrói as portas, queimam estas, destrói o templo, a cidade fica em ruína e eles levam os judeus para serem cativos, para serem prisioneiros na Babilônia. O tempo passa e você vai ver que surge um novo império. Eu vou resumir isso aqui para você entender aonde Neemias entra na história. E surge o Império Persa, e por volta de 539 a.C., quando eles invadem a Babilônia, o Império Persa se torna o grande império da época, destruindo assim a Babilônia. Quando isso acontece, o rei da Pérsia, ele faz um decreto, quando ele vê que na Babilônia tem judeus lá. Ele faz um decreto bem simples para você, esse resumo da história, permitindo que os judeus que quisessem voltar para Jerusalém voltassem. E queridos, por volta de 538 a.C., uma leva de judeus volta para Jerusalém. Aproximadamente 50 mil judeus voltam acompanhando Zorobabel. E eles vêm para quê? Para reconstruir a cidade e reconstruir o templo. E eles começam a reconstrução, os inimigos se levantam, essa reconstrução demora muito tempo, passa-se aproximadamente 80 anos. E aparece outro homem no cenário chamado Esdras. Esdras volta para Jerusalém por volta de 458 a.C., 80 anos depois da primeira leva, ele faz a segunda volta, o segundo retorno. Ele leva poucas famílias, não um número tão expressivo, mas ele vem para terminar a reconstrução do templo
e vem para motivar o povo e fazer com que o povo retornasse à centralidade da palavra de Deus naquela época. Queridos, nesse período, Neemias vai aparecer no cenário. Você vai ver o livro de Neemias, mostrando que Neemias está em uma cidade chamada Suzã. Era a grande fortaleza do Império Persa, e ele estava ali servindo o rei da época, o rei Artaxerxes. Neemias era copeiro desse rei, e um dia Neemias recebe notícias de Jerusalém, vinda através do irmão dele chamado Anani, e Anani traz as seguintes notícias: Neemias, os muros continuam derrubados, as portas continuam queimadas, a nossa cidade, a cidade dos nossos pais, ainda não conseguiu viver a reconstrução. Queridos, aquilo entristece o coração de Neemias, e a partir dali Neemias coloca no seu coração a vontade e o desejo de fazer algo pela cidade de Jerusalém. Então ele começa a orar a Deus, pedir uma oportunidade, e de repente Deus dá essa oportunidade para ele. Ele vai servir o rei um dia, o rei olha para ele e diz: Neemias, por que está triste o teu coração? Neemias viu que aquele era um momento de Deus. Neemias abriu o coração e falou para o rei: como posso estar feliz se a cidade dos meus pais, se a cidade do meu povo ainda está destruída, ainda está em ruína? O rei pergunta: o que quer que eu faça, Neemias? E Neemias esclarece para o rei um plano que ele queria fazer para a reconstrução. O rei concorda e diz: está liberado, Neemias, pode ir. Neemias aproveitou a circunstância e pediu ao rei ainda cartas para passar por todas as províncias até chegar em Jerusalém, caminhar em todo o império da Pérsia, e além disso, pediu que o rei autorizasse ele, para que retirasse do governo todo o material que fosse usado na reconstrução dos muros. Por isso, queridos, em 444, depois de 14 anos do segundo retorno, acontece o terceiro retorno desses judeus para a sua terra, e eles vão para reconstruir os muros, para reconstruir a cidade. Esse era o objetivo de Neemias. E quando Neemias chega na cidade, ele faz uma avaliação, aonde os muros estavam derrubados, as portas que estavam queimadas, reúne o povo que estava desmotivado, porque já havia se passado aproximadamente 94 anos, e a reconstrução não havia sido feita. O povo havia abandonado aquela obra. Neemias reúne o povo, começa a motivar, começa a dizer para o povo que iam reconstruir os muros, e aí os inimigos se levantam. Queridos, na hora que nós estamos motivados, na hora que nós estamos com propósitos estabelecidos na nossa vida, na hora em que tudo está bem, a adversidade vem contra nós. E aí, qual a resposta que nós vamos dar para ela? O que nós vamos responder? Vamos trilhar o caminho do medo? Vamos trilhar o caminho da ansiedade? Vamos trilhar o caminho do desespero, ou vamos pegar o caminho de quem conhece e quem confia no Senhor? Questiono você: o que você tem feito mediante as adversidades da sua vida? Eu ouvi aqui, pastor, e me emocionei com o testemunho que o senhor falou do rapaz do restaurante. E eu acompanhei alguns cultos, quanto ele se quebrantava diante do Senhor, quanto ele chorou. Mas eu achei interessante, queridos, que ele aproveitou esse tempo do seu estabelecimento fechado, e todos os cultos ele estava aqui, buscando em Deus. Sabe o que é isso? É alguém querendo dar as respostas corretas para a adversidade. Tudo que o inimigo quer é, no meio da adversidade, fazer com que você entre em desespero, fazer com que você demonstre incredulidade no Senhor, com que você caminhe por um caminho de alguém que não sabe para onde está indo. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui nessa noite. Pode estar chorando, pode estar com o coração apertado, mas está dizendo para a adversidade: eu vou dar para você as respostas corretas, e eu quero dizer que você, agindo assim, vai alcançar o seu objetivo. Queridos, quando o povo está motivado e vai começar a reconstruir, os inimigos aparecem. E olha o que os inimigos falam. Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim, mas quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam do nosso plano. Que plano? Plano de reconstruir os muros. Zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se levantando contra o rei? Primeira adversidade, primeiro posicionamento dos inimigos. Olha a resposta de Neemias: e eu lhes respondi.
o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos e reconstruiremos o muro. Queridos, a primeira resposta de Neemias para a adversidade, isso acalma o meu coração e isso me ensina, porque a primeira resposta de Neemias para a adversidade se chama fé. Queridos, quando Neemias viu que os inimigos se levantaram, quando Neemias viu que os inimigos se posicionaram, Neemias não foi dialogar com eles. Neemias não foi argumentar, poderia muito bem dizer, ninguém está se levantando contra o rei. Eu tenho cartas do rei, eu tenho a aprovação dele. Não, Neemias não fez isso. Por quê? Quando a gente faz isso com a adversidade, queridos, quando a gente vai dialogar, provar para a adversidade que a gente está certo, a gente está agindo mais por um coração cheio de orgulho. Eu sou bom, eu sou respaldado, eu tenho cargo fulano de tal. A adversidade não quer saber disso. A adversidade vem para questionar a intenção do teu coração. E contra isso não há argumento, contra isso há só uma resposta, e a resposta é o quê? Um posicionamento de fé. Nós vamos reconstruir esse muro, eu e esse povo, vamos começar essa obra, não vamos parar no meio, nós vamos chegar até o fim, porque Deus está conosco, e a vitória será nossa em o nome de Jesus. Que resposta você tem dado para a adversidade? Eu aconselho você a fazer como Neemias, dá uma resposta de fé, pelo amor de Deus. Não volta atrás, não recua. Neemias está vendo muro derrubado, porta queimada, o povo de novo sendo questionado, perigo de desmotivar, mas o coração de Neemias está cheio de fé, e baseado nessa fé, ele diz que vai chegar ao final daquela reconstrução. Mediante a adversidade, não questione, não argumente. Tenha uma posição de fé, vai passar, Deus vai entrar com providência, nós vamos chegar lá, nós não vamos desistir, nós vamos ficar juntos, e o nome do Senhor vai ser glorificado, em nome de Jesus. Você não vai dar resposta de medo, você não vai dar resposta de voltar atrás, você vai dar uma resposta de fé, porque você conhece o Deus que você serve. Segunda resposta de Neemias, e essa está no capítulo 4, versículo 1 ao 4, diz assim: quando Neemias começou a reconstruir, foi até metade do muro, os inimigos ficaram sabendo, olharam, o muro está pela metade, olha o posicionamento deles. Sanbalate ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, indignou-se e zombou os judeus, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais do exército samaritano: o que esse punhado de judeus fracos pensa que estão fazendo? Imaginam que serão capazes de construir o muro em um só dia, só porque oferecem alguns sacrifícios? Pensam que pode fazer algo com pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho? O versículo 4 diz: Tobias, o amonita, estava ao seu lado e comentou: basta uma raposa subir lá, e esse muro de pedra desaba. Queridos, olha a ousadia da adversidade que se levanta contra Neemias. Eles olham para o muro, questionam o que Neemias está fazendo novamente, mas questionam a qualidade do que Neemias está fazendo. E eles menosprezam o povo dizendo: subiu uma raposa e bateu no muro, o muro cai. O que a gente faz quando a adversidade questiona o nosso potencial? O que você faz quando a adversidade questiona a força da sua família? O que você faz quando a adversidade questiona o potencial do seu salário, a quantidade dele? O que você faz quando a adversidade questiona a fragilidade do seu corpo físico? Você vai querer argumentar com ela? Você vai querer provar que você é forte? Eu não aconselho você fazer isso. Eu aconselho você fazer o que Neemias fez. E a segunda resposta de Neemias para a adversidade é orar. Está ali a palavra dele: então orei.
Tudo que a gente esperava ver isso era uma posição diferente de Neemias. Tudo que a gente esperava era um Neemias rasgando o verbo, chamando o inimigo e dizendo: vem ver a qualidade do que a gente está fazendo. Mas não, Neemias sai por outro caminho e vai para a presença do Senhor. E se você for ver a oração de Neemias, aquilo feriu o coração dele, aquilo machucou ele, só que tudo isso ele deixou na presença do Senhor em oração. Queridos, o segredo de a gente vencer as adversidades, o segredo de nós superarmos elas, é nós respondermos primeiramente com fé, e segundo, nós respondermos com a oração. Pelo amor de Deus, quando a adversidade bater a sua porta, vá para a presença do Senhor, vá conversar com Deus, não saia gritando aos quatro ventos, não saia por aí falando a todo mundo o seu problema. Vai para a presença do Senhor, Deus vai te dirigir, Deus vai te conduzir em um caminho novo e vai levar você a alcançar o objetivo que você tem. Você vê que os inimigos não desistiram, os inimigos não pararam e ameaçaram Neemias depois disso, disseram: nós vamos ir contra vocês. E no capítulo 4, no versículo 9, você vai ver que mais uma vez Neemias responde com a oração. Sendo ameaçado, ele chama o povo e diz: vamos orar, porque na oração nós encontramos a resposta. Feliz é você, feliz sou eu que entendemos nessa noite que na hora da adversidade nós temos um Deus que nos ouve, temos um Deus que nos responde e precisamos correr para Ele e orar a Ele na hora da adversidade. Amém? Terceira resposta para nós terminar. Os inimigos não desistiram, queridos, e eles dão um terceiro ataque contra Neemias. O muro já está terminado, a construção foi rápida demais. E quando os muros estão terminados, falta pequenas brechas, mas falta colocar as portas. Os inimigos mandam uma carta para Neemias dizendo: Neemias, desce e vem se encontrar conosco na planície de On, desce da obra que você está fazendo. E eles enviaram essa carta para Neemias, sabe quantas vezes? 4 vezes. E sabe o que Neemias respondeu a eles? Essa resposta aqui, ó: estou envolvido com uma grande obra, ou com uma obra muito importante, e não posso parar. Por que deveria interromper o trabalho para ir me encontrar com vocês? Queridos, a terceira resposta de Neemias, e isso me ensina muito, pastor Ediel, é que na hora da adversidade ele respondeu os adversários dele, sabe com o quê? Com trabalho. Neemias, desce dessa obra. Neemias está quase terminando. Neemias já deu para você. Neemias, tu já cansou. Neemias, tu já trabalhou demais. Vamos descansar um pouquinho. Neemias olha para eles e diz: por que eu vou largar aquilo que é importante para ir perder tempo com vocês? Eu estou envolvido em uma grande obra e eu não vou parar, não vou desistir. A minha resposta para a adversidade é trabalho. Meu Deus, a adversidade, queridos, ela não quer saber se o que você está fazendo é importante. A adversidade não quer saber se a sua família é importante. A adversidade não quer questionar os objetivos que você tem, ela quer te tirar deles. Por isso nós precisamos responder elas com trabalho. E você vai ver que quando os inimigos se levantam contra Neemias, Neemias olha para eles e diz: ei, vocês estão se levantando contra essa construção, sabe por quê? Porque vocês não têm memória em Jerusalém, porque vocês não têm parte em Jerusalém, porque Jerusalém não faz parte da história de vocês, então é por isso que vocês estão desprezando isso. Mas Jerusalém é a cidade dos meus pais, Jerusalém é a cidade da minha história, então é por ela que eu estou lutando. Nessa noite eu sei que você não está aqui de bobeira. Eu sei que você está aqui pela sua família, você está aqui pela sua vida financeira, você está aqui pela sua saúde. Isso é importante. E quando a adversidade vier contra isso, responda com trabalho. E eu tenho certeza que a boa mão de Deus vai te esforçar. E se a adversidade não passar, o que eu faço? Aprendo com Neemias. Neemias não desceu os 4 convites, para a gente terminar. Eles enviaram uma 5ª carta, e essa eles pegaram pesado, sabia? Sabe o que eles falaram? Neemias, corre o boato na vizinhança, de que tu está se colocando como rei em Jerusalém, e vai se levantar contra
o grande rei da Pérsia. Dizem por aí que tu até pagou alguns profetas para se levantarem no meio do povo e profetizarem que tu é rei. Se tu não descer, olha o jogo sujo da adversidade. Se tu não descer para vir conversar conosco, Neemias, nós vamos fazer essa notícia chegar no nome lá no rei, e o rei vai tratar contigo. Sabe o que Neemias respondeu? Versículo 9 desse capítulo vai dizer: mediante tudo isso, falei que era mentira deles, mas trabalhei ainda mais. Dediquei-me ainda mais. Se a adversidade não ir embora na primeira resposta, trabalhe um pouquinho mais. Se a adversidade não ir embora na primeira campanha, trabalhe um pouquinho mais, trabalhe a segunda. Se não ir embora no primeiro mês, trabalhe o terceiro, segundo, quarto, quinto e 10º mês. Mas pelo amor de Deus, dá uma resposta de trabalho, dá uma resposta de posição, de alguém que colocou a mão na ferramenta e não vai voltar atrás. Assim você vai alcançar o seu objetivo. Sabe quanto tempo Neemias levou para reconstruir os muros? 52 dias. Sabe quantos anos o povo viveu ali e não conseguiu fazer isso? 94 anos. Termino assim: quando nós damos as respostas corretas para a adversidade, nós alcançamos o que Deus tem para a nossa vida. E nós vivemos as vitórias que parecem estar tão distante de nós. Elas se aproximam, porque nós sabemos dar as respostas certas para a adversidade. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Guarde isso no seu coração. Para a adversidade nós precisamos responder primeiramente com fé. Amém? Vamos repetir? Para a adversidade nós precisamos responder com fé. Com o e com. Faça isso pelo amor de Deus. E depois testemunhe do milagre que você vai viver. Amém? Coloque a mão no seu coração. A minha oração nessa noite é para você receber essa palavra. A minha oração nessa noite é para que essa palavra não se perca aqui nessas paredes, mas que ela adentre o seu coração, adentre a sua mente. E amanhã, ou saindo daqui, quando a adversidade bater a tua porta, você responda a ela com a orientação da palavra de Deus. Amém? Senhor, diante de Ti nós estamos, Pai. Deus, nós refletimos sobre a Tua palavra e sobre o exemplo de Neemias, Pai. Que exemplo lindo, que sabedoria na vida desse homem, Pai. E que resultado alcançado tão rápido, tão extraordinariamente, Pai. Neemias teve sucesso na sua obra, Senhor, alcançando em rápido dia, motivando o povo a estar junto com ele, não fazendo com que o povo desistisse da obra, mas tudo isso, Senhor, eu entendo, porque ele deu as respostas para a adversidade que Tu queria que ele desse, Senhor. Ah, Pai, o meu coração e o coração dos meus irmãos, nessa noite, nessa vida, precisamos, Senhor, deste ensinamento, precisamos dessa sabedoria, precisamos dar essas respostas, Senhor, a essa adversidade, Pai. Deus, que nenhum de nós caminhe pelo caminho do medo, caminhe, Senhor, pelo caminho do desespero, da opressão, da angústia, mas que cada um de nós caminhe, Senhor, pelos mesmo caminho que Neemias trilhou, dando uma resposta de fé, uma resposta de oração e uma resposta de trabalho. Deus, não nos deixa perder isso, mas nos ajuda a aplicar na nossa vida e assim alcançar o objetivo. Em tudo, Senhor, nós Te louvamos e cremos que a Tua boa mão será conosco e nos ajudará a viver essa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.